Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos orar mais uma vez, amados irmãos. Feche seus olhos. Senhor Deus, santo e amado, Tua palavra diz que quando vos for chegada a hora de falar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo fala através de vós. Que o Teu Santo Espírito fale através da boca do Teu servo, que o Senhor ilumine as nossas mentes, aqueça o nosso coração diante da Tua bendita palavra, Senhor, que é autoritativa, que é suficiente, inerrante, infalível. A Tua palavra, ó Pai, que nos instrui, que nos exorta, que nos encoraja, que nos consola. Abençoa a Tua igreja, Pai, com a pregação da Tua palavra, é o que nós rogamos. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Cristo, assim nós oramos. Amém. Certa feita, o escritor inglês Alexander Pope, em sua obra An Essay on Criticism, escreveu as seguintes palavras: não basta que o teu conselho seja verdadeiro. A verdade crua prejudica mais que a falsidade aberta. É fato que, como cristãos, não podemos concordar que a falsidade seja melhor que a verdade em aspecto algum, pois o crente deve ser alguém que anda na verdade e fala sempre a verdade. Na linguagem de Efésios, ele deve se vestir com um cinturão da verdade. Ele está amparado na verdade. Todavia, a crítica de Alexander nos leva a refletir sobre algo importante. As nossas palavras precisam ser temperadas com sal, precisam ser regadas em amor. As Escrituras nos instruem que precisamos ter sabedoria em nossa fala. No verso 1, Tiago disse, do capítulo 4, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Veja, entre os cristãos, luta, guerra entre os cristãos, por falta de sabedoria e fruto de um coração pecaminoso. Muitas vezes, os cristãos vivem em guerra uns com os outros, quando na verdade, a nossa realidade deveria ser aquilo que o salmista diz no Salmo 133, nós lemos no início da liturgia: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Por certo, os irmãos devem viver juntos, em amor e harmonia. E, no entanto, com frequência não é isso que acontece. Em Gênesis 13, os pastores de Ló entraram em contenda com os pastores de Abraão, e cada um teve que seguir por um caminho. Em 2 Samuel 13, ao capítulo 18, narra: Absalão entrou em guerra com o próprio pai Davi. Em Lucas capítulo 9, até mesmo os discípulos geraram tensões entre si, perguntando para Jesus quem era o maior entre eles. Quando examinamos algumas das igrejas primitivas, descobrimos que elas também tinham sua parcela de desentendimentos. Os membros da igreja de Corinto competiam entre si durante os cultos e até levavam irmãos na fé à justiça. Assim também os cristãos da Galácia, diz Gálatas capítulo 5, estavam mordendo e devorando uns aos outros.
Paulo teve de admoestar também os efésios a cultivar a unidade espiritual. E até a sua igreja querida em Filipos enfrentava problemas por causa de duas mulheres que não se entendiam. Agora preste atenção. Aos discípulos, Jesus Cristo ensinou que maior é o que serve e que ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. Aos Gálatas, Paulo exortou que eles deveriam ser servos uns dos outros pelo amor. Aos Coríntios, Paulo ensinou que de nada vale fazer coisa alguma sem amor. Essa é a maior virtude cristã. Ele disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um metal que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de mandar os montes, transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e os venda, entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, ele é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aos Efésios, Paulo os lembrou que eles devem andar de modo digno da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, pois há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aos Filipenses, Paulo os lembrou que eles são amados, e que eles devem pensar concordemente no Senhor, que eles devem permanecer firmes no Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não devemos viver em guerra, falando mal uns dos outros. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque nós somos irmãos. No verso 11, Tiago diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Douglas Moo diz que esse falar mal dos outros muitas vezes está atrelado ao orgulho e à soberba do nosso coração. É por essa razão que somos exortados nos versos anteriores: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A palavra grega katalalia, traduzida por falar mal aqui, está frequentemente associado com os pecados da inveja, da porfia, contendas e orgulho. Esses temas estão presentes na discussão mais ampla de Tiago. Desde o capítulo 3, quando ele começa a tratar dos pecados da língua. A palavra grega para falar mal aqui pode ser traduzida também por difamação. Carrega o significado de falar qualquer coisa que possa machucar ou insultar alguém. Significa literalmente falar contra. E descreve muitos tipos de discursos nocivos, como por exemplo, primeiro, a contestação contra a autoridade legítima. Como quando em Números 21:5, o povo de Israel falou contra Deus e contra Moisés, seu líder, instituído por Deus. Segundo, o caluniar alguém em secreto. Salmo 101, verso 5 diz: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei.
O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei, diz o Senhor. Terceiro, fazer acusações incorretas. O povo de Deus sempre foi alvo disso. Talvez você já sofreu com isso. Sabe o que 1 Pedro 2,12 nos instrui? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Você está sendo caluniado, você está sendo difamado, você é alvo de acusações fortes e levianas. Pedro diz: mantenha exemplar o teu procedimento, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. A forma da proibição de Tiago, como aparece aqui no presente do imperativo, subentende que aqueles a quem ele se dirige estão falando mal uns contra os outros, em uma ou mais dessas formas que citamos aqui. E eles precisavam parar de fazer isso. Talvez as desavenças que estavam abalando a igreja tenham fornecido contexto para ataques pessoais e acusações caluniosas. Até mesmo os debates ou discussões sobre certas questões na igreja, que um pensava de um jeito, o outro pensava de outro. Essas discussões estavam descendo ao nível de ofensas pessoais. E devemos ter muito cuidado com isso, irmãos. Matthew Henry disse: não devemos falar coisas más dos outros, mesmo que sejam verdadeiras, a não ser que sejamos chamados para isso e haja alguma ocasião necessária para isso. Muito menos devemos contar coisas más quando são falsas. Os nossos lábios precisam ser guiados pela lei da bondade, como também da verdade e da justiça. Aquilo que Salomão instrui em Provérbios 31, quanto ao caráter da mulher virtuosa, em que ela abre a boca com sabedoria e a lei da bondade está na sua língua. Isso precisa também fazer parte do caráter de todo cristão verdadeiro. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Percebam que a expressão usada por Tiago aqui traz um argumento consigo. É exigido de nós que sejamos cuidadosos com o bom nome dos nossos irmãos. Se não podemos falar bem, é melhor que não falemos nada. Sobre isso, Matthew Henry disse: não podemos ter prazer em tornar conhecidas as falhas dos outros, divulgando coisas que são pessoais meramente para expô-los, nem aumentar as suas falhas, além do que elas de fato são. E, acima de tudo, não inventar histórias falsas e espalhar coisas acerca dos outros, das quais eles são totalmente inocentes. O que seria isso se não suscitar o ódio e a perseguição do mundo contra aqueles que estão empenhados conosco nos mesmos interesses? E por aqueles com quem nós mesmos ficamos em pé ou caímos. Vejam, destruir a reputação do seu irmão é manchar a reputação da igreja. E manchar a reputação da igreja é denegrir a sua reputação também. Como é triste quando não temos sabedoria com a nossa língua. Falamos mal dos outros, da igreja, do culto, até mesmo a ímpios. E assim damos cabimento para que estes escarneçam da igreja do Senhor. Será mesmo que ninguém à minha volta presta? Será que nada é bom o suficiente? Ou será que o problema está no meu coração? A palavra de Deus hoje te convida à reflexão. Jamais podemos nos esquecer disso. Nós somos irmãos, pertencemos à mesma família, cremos no mesmo Salvador, habita em nós o mesmo Espírito Santo, servimos ao mesmo Deus e Pai, o qual é sobre todos,
age por meio de todos e está em todos. Por que não devemos falar mal e julgar os nossos irmãos? Em segundo lugar, porque isso seria julgar a lei. Veja ainda o verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Levítico 19:16, a lei de Moisés diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Em Mateus 7, a lei de Cristo é: não julgueis para que não sejais julgados. O resumo e a essência de ambas são que os irmãos devem amar uns aos outros. Uma língua difamadora, portanto, condena a lei de Deus e o mandamento de Cristo quando difama o seu próximo. Os cristãos a quem Tiago escreveu eram capazes de falar coisas muito duras uns dos outros, por causa de diferenças acerca de coisas indiferentes, como a observância quanto à carne e dias, como aparece em Romanos 14. Então, diz o apóstolo, aquele que repreende e condena o seu irmão por não concordar com ele naquelas coisas acerca das quais a lei de Deus permanece neutra, com isso censura e condena a lei, como se ela tivesse feito mal em ficar neutra em relação a essas coisas. Em outras palavras, aquele que briga com seu irmão e o condena por alguma coisa que não está determinada na palavra de Deus, com isso está dizendo que essa palavra não é uma regra perfeita. Que nos abstenhamos de julgar a lei, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, pois a lei do Senhor é perfeita. Puritano disse: se os homens violam a lei, que isso julgue; se eles não a violam, que não o julguemos. Esse é um mal terrível, irmãos, porque significa esquecer o nosso lugar, que devemos ser praticantes da lei e não colocar-nos acima dela, como se devêssemos ser juízes dela. É exatamente o que Tiago diz no verso 11. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Matthew Henry disse: aquele que é culpado do pecado contra o qual se adverte aqui, não é praticante da lei, mas seu juiz. Ele está tomando para si uma função e um lugar que não são seus, e ele certamente vai sofrer no final, em virtude da sua presunção. Interessante que geralmente os que estão mais propensos a se colocarem como juízes da lei, em geral, são os que mais falham em sua obediência a ela. Por que não devemos falar mal e julgar os nossos irmãos? Em terceiro e último lugar, porque um só é legislador e juiz. Veja comigo o verso 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? O que Tiago está dizendo aqui é: Deus, o legislador e juiz, reservou totalmente para si o direito de pronunciar a sentença final sobre os homens. João Calvino disse:
príncipes e estados não ficam excluídos por aquilo que é dito aqui de fazer leis. Tampouco são súditos estimulados de forma alguma a desobedecerem às leis humanas. Mas Deus ainda assim deve ser reconhecido como o supremo legislador, que é o único que pode fazer leis para a consciência e que é o único a quem se deve obediência absoluta. O seu direito de decretar leis é incontestável, pois ele tem um poder para colocá-las em vigor. Ele é capaz de salvar e de fazer perecer como nenhum outro é. Ele tem o poder de recompensar a observância das suas leis e de castigar toda a desobediência. Ele pode salvar a alma e torná-la feliz para sempre, ou ele pode, depois de matar, lançar a alma no inferno. Por essa razão, Jesus Cristo disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É a esse Senhor e Juiz a quem eu e você devemos temer. E por isso ele deve ser considerado o grande legislador. E todo julgamento deve ser deixado e confiado a ele. Visto que há um legislador, podemos daí deduzir que não cabe a homem ou grupo algum de homens no mundo se propor a fazer leis imediatamente para submeter a consciência. Pois isso é prerrogativa de Deus, que não deve ser violada. Assim como o apóstolo tinha advertido antes que não houvesse muitos mestres, aqui ele exorta para que não haja muitos juízes no meio da igreja. Não façamos prescrições aos nossos irmãos, que não censuremos nem condenemos. É suficiente termos a lei de Deus, que é uma regra verdadeira para todos nós. E por isso não devemos estabelecer outras regras, que não nos atrevamos a estabelecer nossas próprias noções e opiniões como regras para tudo acerca de nós. Pois há somente um legislador. Amados irmãos, no capítulo 4, Tiago fala mais uma vez sobre o uso indevido da língua. E nós podemos extrair aqui algumas lições. A palavra de Deus nos instrui que devemos dizer a verdade em amor, em Efésios capítulo 4. E não falar mal com espírito de rivalidade e de crítica. Se alguém pecou, não devemos ficar falando mal. Antes devemos nos dirigir a ele pessoalmente e tentar ganhá-lo de volta. Essa é a atitude correta. É isso que Mateus 18 nos instrui. Também em Gálatas 6 está escrito: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É importante destacar também, irmãos, que Tiago não está proibindo as distinções próprias e necessárias, que devem ser feitas para todos os cristãos. Tiago não está proibindo o uso do discernimento. Tiago não está proibindo que se determine o certo e o errado entre seus membros. A preocupação de Tiago é com o discurso invejoso e de censura, pelo qual condenamos outras pessoas como erradas à vista de Deus. Douglas Moo diz que quando criticamos e condenamos outras pessoas, estamos de fato pronunciando nosso próprio veredito sobre a espiritualidade e o destino delas. Lembrem, não devemos tomar o lugar de Deus e julgar no sentido de trazer condenação ou uma sentença final sobre as pessoas. Só Deus tem essa prerrogativa. Então, primeiramente, se deve examinar a própria vida para depois tentar ajudar a outros. Em Mateus 7, Jesus Cristo disse: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados,
E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É muito difícil, é muito fácil, melhor dizendo, apontar o dedo para o nosso irmão. Difícil é reconhecer primeiro as nossas próprias falhas. Além disso, ninguém conhece todos os fatos envolvidos em um caso. E, por certo, nunca saberá os motivos no coração das pessoas. Falar mal de um irmão e julgá-lo com base em evidências parciais daquilo que você acha, daquilo que você ouviu, alguém te contou, é pecar contra ele e contra Deus. Não fomos chamados para ser juízes. O único juiz é Deus. Ele é paciente e compreensivo. Seus julgamentos são justos e santos. Podemos deixar a questão em suas mãos. Warren Wiersbe disse: é triste ver os santos guerreando entre si. Um líder contra o outro, uma denominação contra outra, uma congregação contra outra, um irmão contra o outro. A palavra de Deus hoje nos convida ao arrependimento. O espírito amargo e egoísta, o uso indevido da língua deve ser substituído pela sabedoria que desce lá do alto, a qual é mansidão, moderação e espírito pacífico, diz Tiago. Em sua oração sacerdotal, em João 17, Jesus Cristo disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que eles sejam um, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, quantas vezes, ó Deus, caímos nesse erro e falamos mal uns dos outros, dos nossos irmãos em Cristo, e nos esquecemos primeiramente disso, que somos irmãos, fazemos parte de uma mesma família, estamos unidos num mesmo propósito, servimos ao mesmo Senhor. Que possamos nos arrepender, ó Deus, todas as vezes que cometermos esse pecado, que quebrarmos a Tua lei, porque isso é uma quebra do 9º mandamento. Que possamos nos arrepender, ó Pai, voltar os nossos olhos para o Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, e procurar viver em harmonia, procurar viver em unidade, procurar promover um bom testemunho na Tua igreja para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, sermos praticantes da Tua palavra e não tentarmos nos colocar acima dela, como que juízes dela. Que nos lembremos de que há um só legislador e juiz,
aquele que pode salvar ou fazer perecer. O nosso Deus, que é bondoso, amoroso, compassivo, misericordioso e que é um Deus justo, que conhece o mais profundo do nosso coração, que conhece cada ato nosso, cada palavra, que conhece a intenção do nosso coração, que sabe todas as coisas. Ele nos sonda e nos conhece, ainda que saia palavra alguma de minha boca, da minha língua. Ele já sabe o que nós vamos dizer. E esse Deus julga com justiça. Que nós possamos caminhar segundo a sua palavra, sendo guiados pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Que nós possamos seguir as pegadas do nosso Mestre. Que nós possamos ajudar os nossos irmãos quando vermos alguém caindo. Irmos pessoalmente até esse irmão e procurar ajudá-lo, restaurá-lo. Ser uma bênção, um instrumento do Senhor na vida dele ou dela. Fazendo tudo isso para a glória do nosso Senhor. Coloque em nós, ó Deus, humildade em nossos corações. Afasta de nós o orgulho, a soberba, todo o mal. Transforma o nosso caráter, a imagem do nosso Redentor. É o que nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém.